AMC apresenta Aline Diniz e Fábio Gomes em Especialistas em Apocalipse. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Especialistas em Apocalipse da AMC. A gente já tá aqui no nosso 8º episódio e a cada episódio que passa... Tá, eu vou falar. Eu me sinto um pouquinho, assim, ó, só um pouquinho mais tranquila. Só um pouquinho. Só um fio de cabelo, assim, ó. Um pouquinho mais tranquila com esse gênero do cinema que tanto me desespera, apavora, aterroriza e etc. Outras palavras do gênero. Bom, mas, como você muito bem sabe, a gente tá aqui pra falar sobre terror, suspense e muito mais. Eu sou a Aline Diniz e eu tô aqui com a minha amiga Fábio Gomes. Isso aí, mais uma vez é um prazer imensurável estar ao seu lado, amiga Aline. Tem sido muito legal fazer parte desse clubinho, né, ao seu lado, ao lado dos nossos convidados incríveis, inclusive hoje também teremos uma convidada sensacional e também ao lado de você, ouvinte. Muito obrigado por estar aqui. Lembrando sempre que o nosso lema é o seguinte: se você gostou, você venceu. Qualquer filme que você assistir e você achar bom, parabéns, você ganhou. E quem não gostou, perdeu. Exato. E é o seguinte: eu vou jogar uma maldição em você, todos você que acha o contrário está amaldiçoado. Só uma dúvida aqui, isso não? Foi a sua interpretação do Zé do Caixão? Foi o melhor que eu pude fazer. Eu tentei. Eu acho assim, foi na minha humilde eu dei o meu opinião, máximo. O que vale é a intenção, mas foi horrível. Parabéns, Fábio. Se você gostou, você venceu. Eu espero que alguém tenha gostado. Alô, Matheus Nastergalli, que já fez o Zé do Caixão também no cinema, já fez o José Mojica Marins, pode julgar. Terror por terror, essa sua imitação, interpretação foi tenebrosa. Então tá bom. Tenebrosa eu aceito. Era. Mas a gente tá aqui trazendo o Zé do Caixão porque a gente vai... O nosso tema de hoje é um tema que aborda produções que precisam o quê? De quase que um ritual antes delas serem vistas para evitar a maldição. A gente vai ali de traumas e seres malignos que voltam para se vingar. A gente mergulha no desespero dos nossos protagonistas para tentar quebrar a maldição dos nossos sofás. E olha, diferente do Fábio, se tem uma pessoa que jogava maldição como ninguém nesse mundo, esse alguém é o Zé do Caixão. Exatamente, olha só, a gente brinca aqui, mas eu acho que toda oportunidade para falar do trabalho do José Mojica Marins, que é o criador do Zé do Caixão, né, é uma ótima oportunidade, é uma boa oportunidade. O trabalho dele é pioneiro no Brasil e nos anos 60 ele tinha um orçamento, o quê? Ele tinha um pastel, 2 caldos de cana e olhe lá, né? Olha lá, vontade. Tudo isso. Ele uma tinha vontade. Um sonho e um orçamento de feira pra fazer o bagulho acontecer. E ele conseguiu fazer, ele conseguiu criar o A Meia-Noite Levaria a Sua Alma, que se tornou não só um clássico do cinema nacional, um filme importantíssimo no Brasil, como também um filme histórico do gênero ao redor do mundo, né? Onde ele ficou conhecido como Coffin Joe. Pra mim, não é Coffin Joe e não é Zé do Caixão. A gente tava conversando sobre a pauta antes de vir aqui gravar e o Fábio me perguntou: você também tinha medo do Zé do Caixão na sua infância? E eu falei: não. Eu achava ele um personagem cômico, engraçado, com as unhas compridas, aquelas unhas que eventualmente ficaram compridas até demais. E aí a questão que passava na minha cabeça é: como é que esse homem se limpa depois de ir ao banheiro? Mas é uma questão. O assunto aqui não é higiene pessoal, é o Zé do Caixão, que é esse ícone brasileiro do terror, do gore, do sinistro, do macabro. E não tem como você não ver o traje clássico do Zé do Caixão e não lembrar dele, porque foi isso que ele conquistou, ocupando as telas inúmeras do Brasil e do mundo. Ele tinha a cartola e a capa preta, os trejeitos, esse jeito de falar que era teatral e alongado. E, cara, o Zé do Caixão foi uma personalidade que
assim, mudou a forma como a gente via o cinema sendo feito no Brasil. Ninguém apostava nesse cara, ninguém dizia que ele ia chegar em algum lugar, mas ele é um dos pioneiros e ele vai pra sempre ser conhecido como esse cara que revolucionou o gênero do terror no Brasil. Ele tinha ali aparições na televisão, no cinema, e é muito doido, porque logo no começo do filme, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, a gente vê o Zé do Caixão parado, olhando direto pra câmera e falando ali sobre vida, morte, sangue. E é um momento muito icônico que ele vai repetir anos e anos depois, jogando ali maldições em todo mundo que tava assistindo ele de qualquer maneira, assim. É muito doido. E é um negócio que ele olha na sua alma. Ele tá aqui, ó. Eu gosto que ele é intenso, né? Ele olha com bastante vontade. Como ele fala muito bem, né, as palavras, ele fica muito pesado enquanto ele vai falando. Porque naquela época era tudo dublado, né? E não era a voz dele ali, era a voz de outro ator. Porque, imagina, nos anos 60 no Brasil, era um negócio completamente diferente a forma como fazia cinema. A gente não tinha esses microfones de captação maravilhosa, perfeita, que as pessoas, você consegue captar um sussurro hoje em dia. Ele precisava fazer o filme e depois ele eram 2 trabalhos, era fazer o filme e depois se dublar tudo de novo. Então, tinha essa interpretação, essa eu adoro ele falando ali, muito, muito certinho. E isso daí acaba somando ao personagem, vira uma das marcas registradas dele. E é muito legal que com o passar do tempo, ele começou a jogar pragas bem específicas, né, com o passar do tempo. Tanto que tem uma dele, eu tava procurando algumas pragas do Zé do Caixão, que eu achei a mais sensacional de todas. É uma que ele fala que quem torceu pelo rebaixamento do Corinthians vai sentir o bafo do dragão de São Jorge em seu rosto. É um negócio que é obra de arte, é maravilhoso. Ele falando sobre todas essas pragas e cada vez mais absurdas e específicas, né, pra quem estivesse assistindo. É algo muito brasileiro isso, né? Você ligar a televisão e ver uma maldição sendo jogada em você. Isso deve ter ficado no nosso imaginário de alguma maneira. Eu fico pensando nisso, né? Porque lá nos anos 2000 teve um filme envolvendo justamente a maldição e a televisão. Né? Uma riminha mais ou menos aqui, maldição, televisão. Mas ele fez bastante sucesso por aqui e também ao redor do mundo, que é O Chamado, Aline. O Chamado, Fábio Gomes. Se você não conhece essa história desse clássico, te contarei aqui, porque esse é um dos filmes que eu assisti. Eu vi esse filme e eu fiquei aterrorizada com esse filme. Mas basicamente é o seguinte: uma jornalista decide investigar a morte da sobrinha dela e encontra uma fita cassete. Se você é jovem e não sabe o que é uma fita cassete, precursora aos streamings, precursora ao DVD, ao Blu-ray, existia a fita cassete, que era literalmente uma fita. Você precisava de um aparelho, tal qual o DVD e o Blu-ray, que rodava ali os filmes na sua televisão e tinha todo o rolê do tem que rebobinar a fita antes de devolver, que senão você pagava multa, mas enfim. E aí o que? Lá no distante ano de 2002, quando as pessoas ainda tinham um VHS, que era o aparelho que tocava a fita dentro de casa, ela assiste ao vídeo e depois de ver o vídeo, ela recebe um telefonema, o telefone dela toca, telefone de linha ainda, tá? Aqueles telefone fixo que ficava em casa, num lugar específico da sala, toca, avisando que ela vai morrer em 7 dias. E se você não conhece a história, eu confesso, ela pode parecer muito simples, mas dava um medo desgranhento. Inclusive, até hoje, quando a TV entra naquele chuvisco que fica... eu me borro de medo, porque eu tenho medo que o quê? Que a Samara vai sair da TV e vai me pegar. É um negócio que quando a gente assistiu na época, era um negócio completamente assustador e absurdo pra nós que éramos jovenzinhos de 12, 13 anos. Então era algo que você chamava uma galera pra assistir, alguém alugava a fita na locadora, e aí você ficava... E veja, meu Deus, era uma fita VHS que você assistia. Era uma fita então, VHS que você assistia. Você entende o círculo que isso faz, o loop que isso gera? Porque ela tá vendo uma fita VHS e ela foi amaldiçoada. Então se você tá vendo uma fita VHS, você também tá amaldiçoado? E aí, se o telefone toca no momento certo, é o jumpscare perfeito. Entendeu? É o pra jumpscare você ficar perfeito. o quê?
que não passa o Wi-Fi. Exatamente, tanto que eu lembro que tinha uma galera que queria alugar já em DVD, mas ninguém tinha DVD na época, tão facilmente como tem hoje, né? Então, Era caro. era caro, era mais difícil de você encontrar, então você alugava em fita, então era todo um movimento que você ficava com ainda mais medo de tudo que acontecia naquele filme. Você ficava com medo da Samara, que é a personagem que sai, né, desse poço e sai eventualmente da televisão no filme, e você ficava, meu Deus do céu, eu tô vendo a fita, e ela... Exato. Meu Deus, será que vai acontecer? Era o tipo de imersão que hoje em dia quase não existe mais, né, basicamente. É muito raro, é mais difícil você ter uma imersão dessa maneira, né? Correto. Então, quando você pensa nesse filme, né, eu penso muito na versão de 2002, mas vale dizer que esse aí é um remake do japonês Ringo de 98, que é um filme bem parecido, é a mesma estrutura, toda essa sinopse que a Aline falou pra você, ela se aplica também ao filme japonês, mas ele é um pouco mais lento. Ele é um filme que ele tem uma outra velocidade, ele também tem toda a questão do poço e tal, só que em vez de Samara, a criança chama Sadako. E aí é um espírito vingativo do mal que assombra ali a região. É um filme que é baseado num livro também japonês lá do início dos anos 90. Então foi um livro, depois virou uma adaptação de TV, depois virou um filme japonês, depois virou uma adaptação em Hollywood. Agora eu fiquei curiosa, eu não sabia da existência desse livro. Será que no livro você lê um livro e você é amaldiçoado pelo espírito? Você leu? Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários, manda pra gente nas redes sociais, porque eu quero saber como que funciona a Sadako no livro. Mas eu fiquei sabendo que tem um filme novo, que se chama Sadako. Exato. Em 2019, né, o Hideo Nakata, que é o diretor do Ringo original, ele voltou pra franquia pra fazer o que seria o capítulo final de tudo isso, né, que é Sadako, o capítulo final, né, tá no nome do filme. Então, ele tá disponível, inclusive, aqui na AMC. E ele começa com os dois pés no peito já. O filme vai falar assim, pá, tome, receba. Que é a mãe de uma garota que ela acredita que a filha é a reencarnação da Sadako. Então ela fala, olha, eu vou fazer o que toda mãe responsável poderia fazer caso você acredite que sua filha está com um espírito no corpo. Eu vou tacar fogo na casa com ela dentro. Aqui, ó, acende o fósforo, vamos jogar aqui tudo. Já era. Só que aí o espírito da Sadako salva a menina. Ó, vou lhe dizer, a mãe não tava errada. Ela pode... as atitudes dela podem não ter sido as melhores, mas ela não estava tão errada assim. Correto. E aí tacou fogo na... Porque a filha tava realmente com o espírito no corpo, né? Então... por aí. E aí foi salva, aí a menina acaba salva, ela anda depois com amnésia e tal, não sabe exatamente o que aconteceu, e acaba adotada por uma família cujo o irmão adotivo dela é um youtuber wannabe, ele quer ser youtuber, assim, ele faz vídeos pra internet, e ele acaba indo pra essa casa que pegou fogo, e aí ele joga a maldição na web, e vira meio que uma adaptação pra esse futuro. É um filme interessante pra quem viu a franquia, especialmente pra quem quer matar a saudade da Sadako, ou, né, da Samara, depende de qual versão você viu. Né, se você morrendo de saudade. De novo. Morrendo saudade de você. Como é que foi na época quando você viu a Aline Diniz? Você ficou tranquilinha em VTV depois? Eu acho muito doido, porque assim, hoje eu sou cagona. Uhum. Quando eu era mais jovem, eu era mais ainda. Então... não foi agradável. Eu lembro que eu vi... porque o rolê é muito doido isso. Porque na minha cabeça, o chamado e o grito acabam se misturando muito. E eu sei que tem um rolê de água, de banheiro. Principalmente no grito, que tem aquela mão que aparece atrás da cabeça da menina. E aí começa a nascer uns cabelos do teto. Olha, eu sei que essas imagens estão pra sempre marcadas na minha cabeça. É aquele rolê de uma vez que você vê, você não consegue mais desver. E eu tive que ter uma acompanhante comigo no banho. Minha mãe, na maioria das vezes. Porque eu não conseguia tomar banho sozinho. Eu ficava morrendo de medo, eu não conseguia fechar o olho. Desenvolvi uma técnica incrível, aliás, de tirar o shampoo da cabeça sem ter que fechar o olho. Nesse período, que eu uso até hoje. Então, assim, os filmes de terror também servem pra isso, tá? Pra te ensinar a lavar o cabelo de olho aberto. Exato. Essa é a grande lição. A gente tá falando aqui de Sadako e do grito e tudo mais. Eu acho muito doido, porque o pessoal lá do Oriente, como eles têm uma história registrada mais antiga do que a nossa, né? Porque, teoricamente, eles são o velho continente. Eles têm muitas lendas
que podem ser atualizadas e trazidas para o tempo moderno, né? E essa da Sadako é uma que aparentemente viajou muitas décadas para chegar até o momento onde o vídeo não é mais uma fita VHS, mas sim um vídeo da internet, que você pode acabar contaminando e amaldiçoando muito mais pessoas pela internet. E aí eu queria trazer um filme russo que também está disponível na AMC, que é Baba Yaga, a Babá, o chamado das sombras. Porque a Baba Yaga, ela é uma lenda do leste europeu ali, da Rússia, da Polônia, que é uma lenda antiguíssima. E a Baba Yaga, ela é um ser místico, né? Um ser sobrenatural, que pode ser pode ser 3. As histórias variam de acordo com o povo com quem você tá falando. E ela poderia até ajudar a pessoa na lenda, né? Só que quando você vai adaptar isso para um filme de terror, você não quer que a lenda, que o monstro te ajude. Você quer que o monstro cause, que o monstro toque o terror. Então, eles acabaram adaptando a Baba Yaga para essa espécie de bicho-papão que foi adaptada nesse filme, a Babá. Fá, conta um pouquinho do filme. O filme mostra a história de uma família que se muda pro interior da Rússia e contrata uma babá pra cuidar desse novo bebê deles, né? E aí o Egor, que é o filho mais velho, ele fala: pai, mãe, tem uma coisa errada com essa babá aí, eu não tô botando muita fé nela, não. Os pais falam: moleque, você não sabe de nada, você é criança, você não manja. Aí um dia ele volta pra casa, vai procurar a irmãzinha, e cadê a irmãzinha? Tem a irmãzinha. Pai, mãe, cadê minha irmã? Que irmã? O que você tá falando? Nunca ouvi falar, só falo de quem eu conheço. Aí ele... Uai, o que é isso? O que tá acontecendo? Onde ela tava aqui? Ela tava aqui agora! E aí ele começa a fazer uma jornada, né? Tem toda uma jornada pra ele encontrar a irmã, porque a Baba Yaga era essa babá e raptou a irmã dele. Então é uma mistura de pegar essa lenda antiga, né? E jogar pro atual de uma maneira interessante e também assustadora. Eu acho muito doido isso, porque pra mim, filme com criança, ele se torna 10 vezes mais assustador do que o filme que não tem criança. Não consigo. Bebê ainda piorou. Você olha pra criança e fala: não, isso tem uma coisa errada aí, você tá muito quieta. Exato. Eu vou tacar fogo na minha casa, que nem a mãe da menina. Ai, credo, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho muito doido isso, porque essa questão da atualização, assim, a gente tava até falando sobre o Sorria, que é um filme super contemporâneo também, que acaba trazendo essa ideia do, em X tempo você vai morrer, ou você tem meio que um prazo de validade ali, sabe? O Sorria também aborda muito essa questão de você ser amaldiçoado e a maldição vai piorando até o ponto que você definha, que você enlouquece, você tira a sua própria vida ou você tira a vida de outra pessoa. Então, eu acho muito doido esses filmes que conseguem pegar essas teorias, essas lendas, essas questões históricas e criar um negócio mais assustador ainda, sabe? Porque se é lenda, potencialmente aquilo foi verdade em algum momento. Será? Eu gosto muito quando você pega coisas muito locais e tenta adaptar, né? Isso foi feito com Ringo, isso foi feito com Baba Yaga, isso foi feito com o Zé do Caixão também, que a gente falou aqui. Exato. Então não tem nada mais brasileiro também que o Zé do Caixão. O Mujica já falava, Zé é um nome muito brasileiro. O Caixão também é um negócio muito ligado à superstição brasileira e tal. O brasileiro é muito supersticioso, né? E também você tem um personagem que é um coveiro, que também, enfim, tudo do Zé do Caixão são coisas extremamente ligadas ao imaginário brasileiro. E isso eu acho legal você trazer pra um filme de terror. E aí é por aí que as pessoas se identificam. Mas, Fá, chega de falar dessas coisas. Agora eu quero falar com a nossa convidada especial do 8º episódio de Especialistas em Apocalipse. Vamos receber, então, a Michelle Rodrigues. Convidados especiais. Bem-vinda, Michelle! Muito obrigada por ter aceitado participar com a gente aqui do Especialistas em Apocalipse. O Fábio vai fazer uma breve introdução sobre você aqui.
Exatamente. Ela é Michelle Rodrigues, ela é atriz, adericista, efeitista, diretora de produção e cenógrafa profissional. Ela iniciou sua carreira como atriz em 2007 e desde então tem sido condecorada com vários prêmios por seu trabalho como atriz, cenógrafa e adericista. A Michelle já fez filme de terror e já esteve na coordenação de filmes do gênero, sem contar as obras de teatro de terror que também tem feito. É realmente uma atriz terrorífica, eu diria. Enfim, se fôssemos mencionar sua vasta trajetória no mundo do cinema e do teatro, se acabaria o tempo por aqui mesmo. Se ainda não segue ela, segue lá em @Michelle Rodrigues Atriz. Michelle com 2 L's, hein? Seja muito bem-vinda, Michelle Rodrigues! Ei, obrigada pelo convite, Fábio, Aline. Tá um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa nossa história de terror, que é tão legal, né? E acho que a gente está cada vez mais andando para que a gente tenha mais histórias de terror. Eu acho que estamos no caminho certo. Sobre. Com certeza. Eu queria começar te perguntando sobre isso, inclusive. Quais são os desafios de trabalhar com efeitos especiais aqui no Brasil? Você teve algum imprevisto, algum improviso que você teve que dar os seus pulos ali e fazer de um jeito mais criativo? Olha, trabalhar com terror no Brasil, acho que já de cara é sempre um improviso, né? A gente obviamente não se planeja mas a gente, como não tem em outros países, né? Ou até tem, mas em quantidade menor, a gente sempre tem um orçamento muito mais baixo. Porque como não é um gênero ainda muito feito aqui no Brasil, então as pessoas ficam com um pouquinho de medo de apostar, né, nesses filmes de gênero. Então a gente acaba fazendo muitas produções com um valor mais baixo, né? E sempre sobra um pouquinho para a gente fazer de uma forma mais criativa ou imprevistos mesmo que acontecem durante as gravações. E fazer efeito é sempre uma aventura, porque às vezes a gente testa, dá tudo certo. Chega na hora, alguma coisa acontece de errado, e aí a gente tem que literalmente se virar nos 30 para fazer dar certo e acontecer e que a cena vá para frente. Como eu trabalho com terror também no teatro ainda mais improvisação do que qualquer outra coisa, né? E também no cinema, sempre tem alguma coisa que não sai tão bem e a gente resolve na hora. Te falar que dificilmente uma cena sai exatamente do jeito que a gente testou. Sempre tem alguma coisinha, um ator que vai um pouquinho mais para um lado, a câmera que pegou de um jeito diferente e a gente tem que refazer uns espirros de sangue, uns cortes de pescoço, alguma coisa do gênero, mas é isso. Eu acho que trabalhar com cinema e com arte, de certa forma, é um pouquinho de improvisação. A gente tem que se virar nos 30 vezes, sim. Tá certo, né? É sempre assim. O Brasil parece viver, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas ele tá vivendo, acho que uma nova era de terror. Porque a gente teve, claro, o Zé do Caixão lá nos anos 60, mas nos últimos 10 anos eu tenho sentido que tá aparecendo muitas produções envolvendo terror. Ao que você acha que se deve essa retomada, né? E qual a principal característica do gênero terror nacional? O que você acha que se destaca no terror nacional? Olha, uma boa pergunta. Não sei nem se eu vou saber te responder tudo que você me perguntou aqui, hein? É muita coisa. Eu acho que o público em si está consumindo mais terror e consumindo mais produções nacionais. Então, eu acho que a abertura de mais streamings que a gente tem tido nesses últimos 10 anos, como você falou, ele tem proporcionado uma maior ascensão, eu acho que, de filmes de vários gêneros, incluindo o gênero do terror, né, do horror, do terror. Então eu acho que a gente dá-se a isso, sabe? Esse aumento dos streamings, o aumento das pessoas conhecendo mais esse gênero no Brasil, apesar de a gente saber que tem países fora, né, que consomem muito mais thriller, muito mais horror, terror do que a gente, mas eu acho que a gente está crescendo. E a gente tem muita gente boa no Brasil que trabalha com isso já há muito tempo, inclusive junto com o Zé do Caixão. Eu mesmo venho de uma companhia de teatro e cinema que se chama Vigor Mortis,
que ela tá aí entrando no seu 27º ano de existência, que trabalha e permeia por entre o horror e terror desde sempre. Então, a gente tem muita gente boa aqui no Brasil, viu? E criatividade, né? Que era o que você tava falando, que a criatividade do brasileiro, por ter uma verba mais encurtada, também traz um senso de, sei lá, de novidade, assim, no final das contas. Muito, muito. Isso conta muito na parte prática de efeitos, né, especiais, onde aqui a gente não tem, a gente tem uma quantidade na verdade, um leque de materiais muito reduzidos perto de outros países que fazem esses filmes de gênero. Então a gente tem que se virar com o que tem. Isso é muito legal, que vem a criatividade junto com toda a galera que faz caracterização, efeito especial. Então a gente trabalha às vezes com maquiagem feita com gelatina e que fica muito legal. E que em outros países, não, tem uma maquiagem específica que vai fazer assim, gente, aqui a gente realmente trabalha com criatividade, já que os nossos orçamentos ainda são pequenos. Espero que consigamos aumentar esse nosso orçamento para o gênero, mas a gente se vira literalmente nos 30. Então é sangue com glucose de milho, que é muito legal, que fica um sangue perfeito, mas aí a gente tem a gama de sangues, né? O sangue coagulado, o sangue que já está meio azulado, já está mais escuro, e tudo isso a gente consegue fazer com material de culinária mesmo, e que fica muito bom. Então, haja criatividade. E o brasileiro, tem de sobra, gente. A gente falou ali na sua apresentação que você trabalha tanto na frente quanto por trás das câmeras. E aí a minha dúvida eu acho que não é nem o que você mais gosta e o que é mais fácil de fazer. Atuar ou trabalhar na parte de efeitos especiais, de aderecismo por trás das câmeras? Se eu te falar que eu gosto muito dos dois, eu não vou estar mentindo. O que acontece muitas vezes é que quando eu estou num projeto muito grande como atriz, muitas vezes eu não consigo pegar nenhum trabalho de efeito ou adereço no mesmo momento. Por exemplo, enquanto eu estava fazendo a série Vale dos Esquecidos, que é o nosso primeiro terror brasileiro, né, que é uma série da HBO, eu fiquei basicamente 6 meses focada só em atuação. Porque a gente tinha muitas cenas, eu não tinha como pegar projetos paralelos com adereço ou efeito, porque eu estava muito focada e consumia muito meu tempo. A série, né? Uma série muito grande, são 10 episódios, quase 1 hora cada episódio, então eu não conseguia. Eu gosto muito dos dois. Eu não conseguiria dizer assim, eu quero fazer só isso ou só aquilo. Eu gosto muito e ambos têm dificuldades específicas em cada lado. Né? Um eu vou ter que estudar muito bem como morrer e no outro como matar. Então, eu diria que os dois ali a gente caminham juntos. Assim, eu gosto muito. Inclusive, como atriz, me faz entender muito bem cenas onde precisa de efeito especial e de terror. Eu adoro, na verdade. Então, só pra fechar essa parte de perguntas rápidas, só uma dúvida. Você prefere fazer uma produção de terror, uma peça, um filme, uma série de terror, ou assistir um filme de terror? Fazer. Medo não, né? Fazer dá menos medo do que assistir, menos medo imagina. Muito mais. A fazer é muito divertido, gente. Assistir dá um medinho. Bom, agora a gente vai para uma parte aqui que é decisiva para o nosso programa, que é o interrogatório. Terror à mesa. Pode ficar com calma, que no fim a gente vai trazer um presente aqui para você. Então vamos lá, Fábio. Vamos lá. Se você pudesse fazer um filme da sua vida, uma história de medo, que tipo de história seria? Seria um terror, um thriller, uma ficção científica ou algo sobrenatural? Um thriller, vai. Dá medinho pra galera que chega, tá? É isso, um thriller. Qual é a sua maior fobia? Essa é fácil, avião. Eu morro de medo de andar de avião. Menina! Que loucura! Pavor, gente, a mão chega a suar. Vai, próximo. Eu parei de ficar com medo de avião quando eu vi uma pessoa do meu lado rezando muito forte. Falei, não, essa pessoa tá rezando muito. Ela tá garantindo pra nós dois.
Ela tá. O avião dela não vai cair, não. Ai, gente, eu vou, mas confesso que a última vez que eu voei, eu tive a ajudinha de um controlado aí, sabe? É bom. Chegar, é bom, deu certo. Não deixe de fazer as coisas, mas eu morro de medo. Não dá. Mas vai. Vamos lá, e com que idade você descobriu o seu amor pelo cinema? Olha, eu já assistia filmes, eu acho que a gente poderia dizer aí, contabilizando mais ou menos uns 22. Eu acho bonito. 22, tá. 22 é legal. Legal. E qual que é o seu lugar feliz? Minha casa. Ai, que lindo. Com quem você discutiu pela última vez? Ô, gente, difícil essa. Deixa eu lembrar, você é uma pessoa que discute muito, pera. Uma discussão fervorosa, assim, calorosa? Uma discussão. Aquelas ardentes, assim, aquelas que tem dedo levantado, que você fica até com a veia aparece na testa. Dedo levantado. Rolou. Foi com uma assistente de direção de uma publicidade que eu tava fazendo um filme. Teve Assistente treta. de direção. Teve treta. Tá. E você tem animais de estimação? E se você tem, qual é o nome deles? Eu tinha, e o nome dela era Julie. Ai, sinto muito. Faz uma foto Tudo enorme, bem, né? ela faz, mas ela viveu muito bem com a gente aqui. Maravilha. Inclusive, depois eu mostro pra vocês. Falando em animais de estimação, olha quem acabou de chegar aqui. Oi, magrela. Essa é a Lemon. Eu posso mostrar a Julie pra vocês agora, quando ela tá rapidão, depois sempre qualquer coisa Pode. vocês cortam. Por favor. Ela tá assim. Oh, meu Deus. Não creio, que fofura. Uma pessoa fez ela pra mim, Uhum. que trabalha com isso, obviamente, porque eu não conseguiria fazer, né? Apesar de que até rolaria eu tentar, mas não. Ela morreu em março desse ano e a gente... Eu mandei pro taxidermista e ele fez isso, então... Ela tá aqui, Tá continua sempre aí. comigo. Continua te certo. fazendo Sempre aqui. companhia. É, isso que é importante. É meio mórbido, né? As pessoas acham meio mórbido, assim. Eu já trabalho com terror, então... É isso que eu as falo. pessoas- Quem trabalha com terror já Isso. tá acostumado com tudo isso. E faz parte. Chegou Oi. o outro agora, ele quis Aí é aparecer outro. também. Quero ver. Tá aqui, ó. Minha filho. Ai, meu Deus, tem os dois estão brigando aqui agora. Vai, todo mundo pra fora que a mãe tem que gravar. Vai. Esse pega maior, hein? É, ele é grandinho, ele tem uns 10 quilos. Vieram me trazer aqui, que lembraram a outra parte da Julie, é o pelo Ai. dela, que ele, o mesmo taxidermista acabou enquadrando ela. Que lindo! É um trabalho muito incrível, assim. Eu não conseguiria ver ela não mumificada, esqueci agora a palavra, mas eu acho que do jeitinho que tá, acho que é como eu gostaria, assim, de Eu amei. lembrar dela. Uhum. Maravilhoso. Acho que a próxima pergunta a gente já sabe a resposta, mas Já temos uma noção. Seu animal favorito? Cachorro. Cachorro. E com que brinquedo você brincava quando você era criança? Gente, eu sou do interior, de Santa Catarina, então eu brincava muito na rua. Então, boneca, bola, bicicletas, bets. Você joga um bets? Você sabe o que é bets? É aquele dos saquinhos? É aquele que é do taco, que a gente deixava as latinhas, antigamente eram aquelas latinhas que taco. ficam assim. Tá, a gente põe, lá no interior de Santa Catarina a gente usa como bets. Olha, tudo com B. Boneca, bola, bets, bicicleta. Amei. Boa. Pra fechar, você tem algum talento oculto? Que eu saiba, não. Tudo que eu sei, eu boto pra jogo, tá? Tá Tudo que eu certo. sei, eu boto pra jogo. Tá Amei. certíssima. Mas vamos lá, então, ó. Todos esses dados é o que a gente precisava para pedir para nossa inteligência artificial do podcast fazer um conto com todas essas características que você acaba de nos dizer, com todas essas respostas. E vamos ver o que saiu disso. Aline, a inteligência artificial já mandou no seu e-mail. Você pode ler pra gente o conto?
Chegou aqui. Vamos lá, eu vou ler. Michele, ó, eu não sou atriz, mas eu vou dar o meu melhor de interpretação aqui, então... Vai. Vamos lá. A Mansão da Colina Sombria. Michele, uma jovem de 22 anos, sempre foi fascinada pela história da Mansão da Colina Sombria, que ficava a uma curta distância de sua própria casa. Ela não conseguia evitar o mistério que a envolvia desde a infância. A casa era famosa por sua maldição, e os rumores diziam que uma boneca antiga, uma bola esquecida e uma bicicleta enferrujada estavam todos dentro da casa, testemunhas silenciosas de eventos sobrenaturais. No entanto, havia algo que aterrorizava Michele mais do que qualquer coisa naquela casa: um avião. Desde criança, ela nutria um medo avassalador de voar. A ideia de estar presa em uma caixa de metal no céu a enchia de ansiedade. Mas esse medo ela estava disposta a superar para finalmente desvendar o mistério da Mansão da Colina Sombria. Uma noite, Michele decidiu ir junto com sua cachorrinha Julie para finalmente explorar a assustadora mansão. Ela estava determinada a desvendar o mistério que pairava sobre sua cidade natal há gerações. Ao entrar na mansão, Michele não pôde deixar de notar a boneca empoeirada em um canto da sala de estar. Seus olhos de vidro pareciam seguir os intrusos, e seu sorriso eternamente fixo era arrepiante. A bola estava no chão, como se esperasse ser lançada novamente após todos esses anos. Ao lado, uma bicicleta infantil enferrujada estava encostada na parede. À medida que exploravam, Julie, sua cachorrinha, sentiu uma presença sobrenatural mais forte do que nunca. Enquanto ela entrava em transe, a boneca pareceu ganhar vida por um breve momento, balançando a sua cabeça lentamente de um lado para o outro, como se desaprovasse a presença delas. Michele permaneceu determinada, sabendo que havia algo muito real naquela casa. Enquanto investigavam a árvore genealógica dos Sinclair, Michele descobriu que Edward Sinclair ainda estava vivo, escondido em uma casa próxima. Ele confessou sua participação na tragédia, implorando por perdão. Michele e Julie começaram a realizar um ritual de purificação na mansão, libertando-a da maldição. No entanto, quando pensavam que haviam triunfado sobre o mal, uma reviravolta surpreendente ocorreu. A assistente de produção de um antigo projeto, Raquel, apareceu na mansão. Ela estava determinada a encontrar uma relíquia valiosa que acreditava estar escondida ali. Sem escrúpulos, Raquel estava disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo, inclusive sacrificar Michele e Julie. Enfrentando a astúcia de Raquel, as amigas lutaram para proteger a mansão e manter a maldição afastada. Uma batalha feroz se desenrolou nas sombras da casa, onde o bem e o mal colidiram. Finalmente, com coragem e determinação, Michele e Julie conseguiram derrotar Raquel e a expulsaram da mansão. A maldição estava selada novamente, mas Michele sabia que precisava continuar a proteger aquele lugar de segredos sombrios. De volta à sua própria casa, Michele colocou a boneca, a bola e a bicicleta em um canto do sótão. Ela sabia que esses objetos eram agora parte da sua própria história, e a cidade de São Paulo continuaria a guardar segredos que a mantinham acordada à noite. Uma baita história, hein? Uma baita história. Acho que a gente já pode produzir, já temos o roteiro. Já temos o roteiro, já prepara os efeitos especiais, aí já vai fazer esses rituais todos. Tá louco, vai ficar ótimo com a Julie. Imagina, tipo assim, uma noite no museu, Julie e eu entrando numa mansão. Pronto, gente, já tá feito ali, ó. Só a gente gravar. Bora. Curta-metragem premiadíssimo nos próximos festivais que virão por aí. É isso. Temos. Olha, Michele, muito obrigado. Esse é o presente que temos para te dar por parte do programa deste podcast.
muito obrigado por ter participado junto com a gente. Foi muito legal sua participação. Ai, obrigada, Fábio. Obrigada, Aline. Adorei o convite. Obrigada, foi uma delícia estar aqui com vocês. E é isso, gente. Eu quero esse conto aí. Manda pra mim depois. Pode deixar, pode deixar. Gente que tá ouvindo, que tá assistindo a gente, não deixem de seguir a Michelle no Instagram, no @Michelle Rodrigues Atriz, Michelle com 2 L's. E lembrem de procurar o AMC nas redes sociais, no @AMCTV Brasil. E a nós, eu sou a @Aline Diniz e Fábio é Fábio Gomes. E a gente se encontra na próxima semana com outro episódio de Especialistas do Apocalipse. Beijo, tchau! AMC apresentou Aline Diniz e Fábio Gomes em Especialistas em Apocalipse.